Graça e paz, amados irmãos, amigos que acompanham toda segunda-feira o programa Aroma de Vida. Tenho explicado e volto a reenfatizar a importância do programa Aroma de Vida. Por quê? Porque trata-se de um programa dedicado à exposição da Palavra de Deus. Temos como proposta e objetivo estudar livros completos da Bíblia, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Estamos estudando a primeira carta de Pedro, uma carta fabulosa, uma carta que deve gerar no nosso coração ações de graças ao Todo-Poderoso, que nos deu uma carta tão preciosa. Pedro escreveu, e ele escreveu para cristãos, para igrejas, para aqueles que, como nós, creram no Senhor e eram do Senhor. No entanto, eles viveram em um momento bem similar, bem parecido com o momento que hoje nós estamos vivendo. Sabe por quê? Porque àquela altura ainda não havia sido desencadeada a perseguição estatal promovida pelo Estado, pelas autoridades constituídas. Isso aconteceu não muito tempo depois, mas no tempo que Pedro escreveu esta carta para aquelas igrejas e aqueles cristãos, eles estavam sendo perseguidos, difamados, caluniados, interpretados equivocadamente e de maneira maldosa. Eles estavam sofrendo o repúdio, a aversão das pessoas, dos seus conterrâneos, dos seus contemporâneos, seus amigos, seus parentes. A sociedade, de modo geral, havia se insurgido contra os cristãos. Não aceitavam a nova fé, a nova moral, a nova conduta, a nova vida que os cristãos tinham. Por isso, eles estavam sofrendo na pele todo o desprezo e toda a parte de calúnia e difamação que é tão desagradável e que fere tanto uma pessoa. Como hoje, se você se declarar cristão, defender os valores cristãos numa faculdade, numa universidade e em vários outros ambientes, você é automaticamente excluído, é perseguido, é caluniado, é difamado, é colocado à margem. Portanto, o contexto deles é bem parecido com o nosso contexto. Por isso, a primeira carta de Pedro, ela é uma bênção. Nós nos identificamos com ela, porque estamos vivendo uma situação e um contexto bem semelhante a dos cristãos para os quais originalmente o apóstolo escreveu. E nós hoje consideraremos dois versos maravilhosos. No capítulo 1, versículos 15 e 16, está escrito assim: mas sede vós também santos em todo o vosso procedimento, assim como é santo aquele que vos chamou. Pois está escrito: sereis santos, porque eu sou santo. Nós já consideramos o fato de que o apóstolo Pedro, como sábio construtor, ele lançou os fundamentos e os alicerces. No capítulo 1 e do versículo 1 do capítulo 1 até o versículo de número 12, ele apresenta a doutrina da salvação. Ele apresenta o Deus Salvador. Ele apresenta a salvação, o que Deus fez para nos salvar, a obra da graça em nossas vidas. A partir do versículo de número 13, o apóstolo Pedro, então, ele mostrará as implicações, os desdobramentos da salvação. O que Deus fez, ele nos salvou. E agora, o que nós, os salvos, deveremos fazer baseados no que Deus fez e diante daquilo que Deus fez. Portanto, do versículo 13 até o fim da carta, temos advertências, conselhos, exortações, imperativos que abrangem a vida pessoal, particular,
familiar, social, as nossas atitudes eclesiásticas e a nossa postura diante de uma sociedade que se colocava de maneira contrária e avessa à nova fé e aos cristãos. Assim, nós agora veremos os mandamentos, aquilo que nos cabe fazer. Ele expôs o que Deus fez e agora o que nos cabe fazer. E nós já vimos que o apóstolo Pedro disse, com o entendimento pronto para entrar em ação. Ora, se o entendimento dos cristãos para os quais ele escreveu estava pronto, foi porque Pedro preparou o entendimento deles. Como? Com a doutrina da salvação. Assim como o nosso entendimento também foi preparado e ele está pronto para entrar em ação. A nossa mente, o nosso entendimento, já temos as doutrinas, já temos o fundamento, já temos o alicerce e com base nisso nós estamos prontos para saber quais são os nossos deveres. Então, diz o apóstolo Pedro, portanto, com o entendimento pronto para entrar em ação, em primeiro lugar, tende autocontrole. Em segundo lugar, esperai inteiramente na graça. Em terceiro lugar, não vos amoldeis aos desejos. Em quarto lugar, sede santos. Em quinto lugar, andai com temor. Em sexto lugar, andai sabendo que fostes resgatados. Nós temos então 6 mandamentos, 6 imperativos, 6 maneiras e modos como nós devemos nos comportar. Já vimos que devemos ter autocontrole, devemos colocar a nossa esperança na graça, nós não devemos nos amoldar aos desejos pecaminosos do nosso coração. E agora o apóstolo Pedro, ele dá prosseguimento dizendo, mas sede vós também santos. Sede. Aqui nós temos uma ordem, um imperativo, um mandamento. Sejam santos. Ele está ordenando. Ora, se nós estudarmos bem atentamente as Escrituras, veremos que a nossa posição em Cristo, por causa da obra da graça e do seu sacrifício, o nosso status, a nossa posição é de santos. Nós somos santos. Se vocês abrirem 1 Coríntios capítulo 1, verso 1, 2 Coríntios capítulo 1, verso 1, Efésios capítulo 1, verso 1, Filipenses capítulo 1, verso 1, Colossenses capítulo 1, verso 1, Paulo está se dirigindo aos cristãos, aos salvos e às igrejas, e ele os chama de santos. Portanto, toda pessoa salva pela graça por meio da fé é santa. Eu sou santo, você, se você é convertido, é salvo, você é santo. Agora, nós somos ordenados a nos tornar aquilo que nós somos. Deus nos santificou. O apóstolo Pedro havia dito, no capítulo 1, verso 2, que fomos eleitos pela santificação do Espírito. E aqui ele está se referindo àquele momento quando o Senhor nos separou para Ele. Nos separou de uma vida no pecado, de uma vida neste mundo decaído e perverso, e também nos separou das forças e do poder espiritual das trevas. Ele nos santificou. Agora nós somos separados para Ele e consagrados para Ele. No entanto, nós devemos ser santos. E aqui Pedro está falando da santificação, essa obra progressiva do Espírito em nossas vidas, nos transformando cada vez mais para nos tornarmos semelhantes ao Filho de Deus. Deus nos santificou e agora nós devemos ser aquilo que somos. É como se alguém, um pai, se dirigisse ao seu filho, que é adulto e é homem, e dissesse, haja como homem. Ele é homem, mas ele deve agir
ele deve se comportar, ele deve reagir, ele deve se conduzir como um homem. É como um pai que se dirige ao seu filho, que é adulto, e diz: você é adulto, então comporte-se como uma pessoa adulta. E o apóstolo está ordenando: sede vós também. Sede, por quê? Porque é Deus quem nos santifica. A santificação é uma obra da graça, mas no primeiro momento foi uma obra exclusiva. Só Deus interviu e nos santificou, monergismo, Deus agindo, só Deus agindo. Agora, a santificação é sinergismo. Nós cooperamos, nós tomamos iniciativas. Quem nos santifica é o Espírito, mas nós cooperamos com as decisões que temos que tomar. E Pedro já havia acabado de dizer e ordenar: não vos amoldeis, não entrem no esquema dos desejos pecaminosos, não se deixem modelar, não se deixem formar, ou seja, não saciem, não gratifiquem, não satisfaçam seus desejos pecaminosos. Na época antes da vossa conversão, uma época caracterizada pela ignorância, vocês saciavam. Não se amoldem mais. Pelo contrário, mas, diz o apóstolo Pedro, pelo contrário, sede vós também santos. E é interessante quando ele diz também. Por quê? Porque ele está se referindo a Deus. Deus é santo. Sede vós também, tanto quanto ele é santo. Sede vós também, diz o apóstolo Pedro, santos em todo o vosso procedimento. A palavra procedimento, ela é uma palavra que significa conduta, comportamento. É uma palavra que descreve o comportamento e a conduta pública nos relacionamentos. Você, como empregado, você se relaciona com o seu patrão. Você, como patrão, se relaciona com as pessoas que trabalham para você. Você se relaciona com o sexo oposto, com pessoas de mais idade, com pessoas mais novas do que você. Você vende, você compra, existem vários relacionamentos. E a ordem é: sejam santos também, porque Deus é santo em todo o vosso procedimento. Em cada relacionamento que vocês estiverem, vocês devem comportar-se, conduzir-se como pessoas santas. Um homem, quando lida com uma jovem, ele lida com uma adolescente, ele lida com uma mulher casada, ele deve comportar-se. O procedimento dele deve ser santo, respeitoso, separado, não pecaminoso. Se você tem pessoas que trabalham para você, você não deve exigir que elas fiquem depois do horário ou trabalhem muito mais do que o previsto, sem remunerar, sem recompensar. Então, seja santo como patrão, tenha uma atitude que seja separada, pura, moralmente santificada e não pecaminosa para com o patrão, para com o empregado. Então, o nosso procedimento, a nossa conduta, as pessoas que observarem o nosso comportamento, o nosso proceder, elas dirão: que pessoa que tem caráter, que pessoa pura, que pessoa bondosa, que pessoa respeitosa. Ele se comporta de maneira digna. Então, o apóstolo Pedro nos exorta assim. Em 1 Pedro, capítulo 2, verso 12, nós encontramos, mais uma vez, esta palavra procedimento. Diz assim: seja correto o vosso procedimento. A mesma palavra, observaram? Entre os gentios. Para quê? Com que propósito? Para que naquilo que falam mal de vós, como se fosseis praticantes do mal, ao observarem
as vossas boas obras glorifiquem a Deus no dia da visitação. Nós encontramos mais um texto bíblico em 1 Pedro capítulo 3, versos 1 e 2, 2 vezes esta palavra aparece: mulheres, do mesmo modo, cada uma de vós seja submissa ao marido, para que também, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra alguma pela conduta de sua mulher. A palavra conduta é a mesma palavra grega traduzida em 1 Pedro 1,15 como procedimento. E ele diz: ao observarem vossa conduta pura em temor. Por 2 vezes, Pedro usa a palavra conduta, procedimento. A mulher deve ter uma conduta elevada, ilibada, santa, pura, de modo que seu marido ímpio e incrédulo, ao observar a conduta, o comportamento, o procedimento dela, diga: ela é uma mulher transformada, ela é uma mulher que é uma nova criatura. E esse testemunho seja tão impactante que ele venha a se converter. Em 1 Pedro, capítulo 3, verso 16, Pedro usa mais uma vez a palavra. Ele diz: mas fazei isso com mansidão e temor, tendo boa consciência, para que os que caluniam o vosso bom procedimento em Cristo. Observaram? O bom procedimento em Cristo deles estava sendo caluniado pelos seus contemporâneos e conterrâneos. E ele diz que aqueles que caluniam o vosso bom procedimento em Cristo fiquem envergonhados naquilo de que falam mal de vós. Diante do vosso bom procedimento, da vossa boa conduta, do vosso comportamento, eles ficarão envergonhados, porque eles estão caluniando, mas a vossa conduta desmentirá. E eles passarão vergonha, porque quem observar o procedimento santo de vocês, perceberá que o que falam de vocês não procede, não é verdadeiro. O apóstolo Pedro, portanto, nos ordena: sede vós também santos em todo o vosso procedimento, não apenas no trabalho, mas também no trabalho, não apenas entre colegas, mas também entre eles, dentro de casa. Todo o procedimento do cristão, daquele que é salvo, esse é o dever, é um comportamento santo, puro, moralmente salvo, moralmente elevado, ilibado, de maneira que as pessoas percebam que se trata de uma pessoa santificada por Deus. E o apóstolo Pedro, ele diz assim: assim como é santo aquele que vos chamou. Ser cristão significa ser chamado. Quem chama é Deus. Pelo Evangelho, Deus chama os pecadores ao arrependimento. E nós vemos isso em Lucas. Em Lucas, capítulo de número 5, de 30 a 32, lemos assim: os fariseus e seus escribas criticavam os discípulos, perguntando: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos ao arrependimento, mas os pecadores. Observaram? Jesus não veio chamar justos, ele veio chamar. Portanto, a razão da encarnação, e é isso que nós celebramos como cristãos no Natal, ele veio, ele se encarnou para chamar pecadores ao arrependimento. Vejamos em Romanos, capítulo 1, verso 7. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados para ser de santos. Chamados por quem? Deus os chamou. E Deus os chamou com qual propósito? Para serdes santos. Essa é a chamada. Deus nos chamou para nós nos arrependermos, para sermos perdoados, purificados, mas Ele também nos chamou para sermos santos,
vivermos vidas santas, moralmente puras, moralmente retas, moralmente íntegras em todo o nosso procedimento. Em 1 Coríntios capítulo 1, versos 1 e 2, temos Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos. Esse versículo, ele é fundamental para compreender, porque o apóstolo Paulo diz que os cristãos foram santificados em Cristo, quando? No momento da sua conversão. No entanto, ele deixa claro que eles são santos porque foram santificados no passado, mas eles também foram chamados para serem santos. Essa é a chamada, é a vocação do cristão. Nós encontramos também na própria carta, na própria primeira carta de Pedro, ele novamente nos deixando claro que Deus nos chamou. Em 1 Pedro 2,9 ele diz: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus nos chamou. Quem chama é Deus. E com que propósito? Ele nos chamou para sermos santos, também nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em 1 Pedro 3,9, o apóstolo diz: não retribuindo mal com mal, nem ofensa com ofensa, pelo contrário, bendizei, porque para isso fostes chamados, a fim de receber bênção como herança. Além de termos sido chamados ao arrependimento, chamados para sermos santos, chamados das trevas para a luz, Pedro diz que nós fomos chamados para herdar a bênção divina, a bênção de Deus por herança. Portanto, fomos chamados, a palavra de Deus não deixa a menor dúvida disso. Assim, diz o apóstolo Pedro, sejam santos também em todo o vosso procedimento, assim como é santo aquele que vos chamou. A base do caráter, da ética, da moral cristã não são preceitos e regras. Nós aprendemos na Bíblia que a lei moral de Deus, ela revela e ela expressa quem Deus é. O nosso referencial, o nosso influenciador é o próprio Deus. O padrão moral é Ele, é o seu ser. Por isso Pedro está dizendo, sede vós também santos, assim como é santo aquele que vos chamou. Nosso Deus é santo. Dizer que Deus é santo, em primeiro lugar, significa dizer que Ele transcende a criação. Ele é separado, distinto da criatura e da criação. Religiões outras confundem o Criador com a criatura, o Criador com a criação, adoram a criatura no lugar e ao invés do Criador, adoram a criação, a natureza, ao invés de adorar o Criador. E quando a Bíblia diz que Deus é santo, está falando da sua transcendência. Ele está além e acima da criatura e da criação. Ele é totalmente separado, consagrado de tudo mais. Mas também as Escrituras dizem que Deus é santo para se referir à sua absoluta perfeição moral. Deus é tão moralmente perfeito que nem sequer ele pode contemplar o mal ou ser tentado pelo mal. Nele não há trevas, Deus é luz, Deus é santo, é moralmente perfeito. Essa é a sua natureza, esse é o seu ser. E Ele quer que nós sejamos como Ele é. Deus é santo e nós devemos ser santos. Portanto, a base do caráter, da moral e da ética cristã é a própria natureza, são os atributos de Deus. Devemos ser como Ele é.
Sabemos que pessoas que são limpas, aciadas, que prezam pela higiene, querem conviver com pessoas que também prezem pela higiene, pela limpeza. É como se uma esposa, ao casar com seu marido, dissesse: seja limpo, tenha higiene, porque eu sou limpa e eu tenho higiene. Quem é puro, quem é limpo, quer conviver com outras pessoas que também sejam como elas são, limpas e higienizadas. Assim, Deus é santo. E a palavra de Deus diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Jesus disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Por quê? Porque Deus é santo e Ele é tão puro de olhos que sequer Ele pode contemplar o mal. Deus nos salvou e Ele quer que os salvos, que são santos, se tornem aquilo que são, santos em todo o seu procedimento. E a base é o ser divino. Tanto é que o Senhor Jesus disse em Mateus 5,48, Ele disse: sede, pois, perfeitos, assim como perfeito é o vosso Pai Celestial. Observaram? Deus é perfeito e nós devemos ser como Ele é, perfeito. Esse é o desafio. Que desafio! Nessa terra, perfeito jamais seremos, mas Jesus disse: sede, pois, perfeitos, como é perfeito. Esse é o desafio, rumo à perfeição. Também o Senhor Jesus disse: sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. O nosso padrão que devemos imitar é o próprio Deus. Ele é o nosso referencial. Não se compare com os outros para julgar-se melhor. Compare-se com Deus, Ele é o seu referencial. Seja como Ele é perfeito, seja perfeito. Ele é misericordioso, seja misericordioso. Ele é justo, seja justo. Ele se compadece, então seja compassivo. O alvo é ser como Ele é. Ele nos criou à sua própria imagem e semelhança. Portanto, a salvação tem como propósito restaurar esta imagem que foi estragada, arruinada, danificada pela queda. A salvação vai além dos pecados. Ela implica nessa transformação de tal maneira que haja uma restauração da imagem que foi danificada pela queda do homem no pecado. E o apóstolo Pedro, ele fundamenta este mandamento para que sejamos santos como Deus é santo. Sabe onde? Nas Escrituras. Ele diz: pois está escrito. Ele está citando agora o livro de Levítico. Fica claro que as Escrituras sagradas do Antigo Testamento, elas eram para os apóstolos a sua Bíblia, a palavra de Deus inspirada, inerrante, suficiente. Está escrito. O próprio Jesus venceu Satanás dizendo: está escrito. O apóstolo Pedro está dando o mandamento e ele fundamenta este mandamento no ser de Deus e mostra que isso não é ideia dele, não é conjectura dele, não é opinião dele. Ele está dando esta ordem porque está escrito. Tem muita gente hoje dizendo asneiras. Tem muitas pessoas dizendo como o crente deve ou não deve se comportar. Mas quando você pergunta: está escrito? Onde está escrito? Não tem fundamentação. São ideias meramente humanas. Mas o apóstolo Pedro diz: pois está escrito, sereis santos porque eu sou santo. Está escrito, ficou registrado o que Deus disse. E Deus disse: sereis, porque eu sou. O dever de vocês é ser, porque eu sou. Deus é santo e Ele quer que nós sejamos como Ele. Duas pessoas, pergunta o profeta Amós, poderão andar juntas se não estiverem em harmonia e de acordo? Claro que não. Deus é santo. Se você deseja, almeja ter comunhão com Ele,
Então, seja santo. Disse Jesus, bem-aventurados os limpos de coração, eles verão a Deus. Hebreus, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Não fomos chamados para viver uma vida no pecado. Ao contrário, por isso o apóstolo Pedro disse, o entendimento de vocês está preparado com a doutrina da salvação. Então tenham autocontrole. Por que autocontrole? Porque existem desejos pecaminosos e vocês não devem saciá-los, satisfazê-los, gratificá-los, não devem se amoldar, entrar nesse esquema de saciar desejos. Pelo contrário, sejam santos, tornem-se santos, coloquem toda a sua esperança na graça. Há poder na graça, aproxime-se do trono da graça, suplique graça, Senhor, concede-me a graça de crucificar o meu eu pecaminoso, de negar a mim mesmo, concede-me graça, poder para negar saciamento e satisfação para os meus desejos pecaminosos, concede-me graça para que com teu poder eu seja santo, em todo o meu procedimento, toda conduta, todo comportamento, todo o meu proceder, onde eu estiver, com quem eu estiver, eu me comportarei como um homem santo, como uma mulher santa, como alguém que foi separado por Deus de uma vida no pecado para viver uma vida na pureza, com um comportamento íntegro que revela a obra da salvação no coração. Assim, aceitemos este quarto desafio. O primeiro, tende autocontrole, esperai na graça, não vos amoldeis. E em quarto lugar, sede santos. Deus é santo, está escrito, é palavra de Deus, sejamos santos como Ele é santo. Eu oro para que Deus use a sua palavra para visitar seu coração e te abençoar rica e abundantemente.